Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Passo aqui novamente para deixar uma outra mensagem. Após todos esses acontecimentos, fiquei em silêncio um tempo, analisando os acontecimentos depois das eleições, visto que antes eu estava trazendo uma mensagem em relação a tudo o que estava acontecendo e o Evangelho, e eu sigo nessa mesma proposta, não é? Vou estar trazendo agora uma mensagem sobre tudo que eu tenho visto, tudo que está acontecendo e o Evangelho, visto que a palavra de Deus diz assim, né? Eu creio que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, não é? Que nós não somos daqui, não é? Nós somos do reino dos céus. E eu falo para aquelas pessoas que creem também como eu. Quem não crê como eu não precisa nem escutar essa mensagem. Eu vivo aqui como sendo cidadão do reino dos céus. Não é? Não que eu não tenha pecados, não que eu não tenha falhas, como todos nós temos. Né? Aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Mas a gente procura não fazer maldade às outras pessoas. A gente procura não viver em cima de inverdades, não é? De maldades, de preconceitos, de acepção de pessoas, não há diferença. Deus ama todos de igual forma e Ele tem um carinho muito especial pelos mais pobres, não é? E a palavra de Deus nos diz assim no livro de João 12:48, eu começo com esse versículo. Eu vou estar lendo uma série de versículos agora, não é? Para ilustrar, não é? O que está acontecendo e diante do Evangelho, porque o que está acontecendo já está no Evangelho. Já está escrito há milhares de anos, há centenas de milhares de anos já foi escrito, não é o que está acontecendo hoje. E ele diz assim, ó, aquele que me rejeita e não escolhe as minhas palavras, ou seja, Jesus falando, aquele que rejeita Cristo, né, e não escolhe viver pelas palavras dele, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, a palavra que saiu da boca de Jesus, essa o julgará no último dia. E eu tenho visto muito assim, que o novo presidente, ele está muito preocupado, não é? Que a verdadeira religião ressuscite, não é? A verdadeira religião ela venha a ser vivida, não é? A verdadeira religião aceitável a Deus é cuidar do órfão, do pobre, do necessitado, do trabalhador, em seus direitos, em suas petições. Vocês me desculpem, mas como eu sofri uma lesão medular, eu tenho uma placa com 6 centímetros atrás da minha garganta, eu tenho 3 rótulas de titânio e tenho 8 parafusos no meu pescoço. Então eu começo a falar e começa a me fechar a garganta. E eu fico com dificuldades de falar. Mas é por isso que eu fico assim, parece que eu tô engasgado, mas é uma sequela. É uma sequela. Mas vamos continuar. Eu tenho visto falar muito, meus amigos, sobre o mercado financeiro, que ele está preocupado, não é? Porque tem um novo presidente que se importa com o pobre, ou seja, que alegra o coração de Deus, não é? Porque ele vive a verdadeira religião, a religião que é aceitável a Deus não é essa de tu estar aí dentro das igrejas, gritando, pulando, saltando e odiando o teu irmão, falando mal, mentindo, enganando. Não. A verdadeira religião que está na palavra de Deus, não é cuidar do órfão, do pobre, do necessitado, do trabalhador, não é das crianças, dos velhinhos, né, das pessoas que estão mais desamparadas, que elas venham ser amparadas. Essa é a religião aceitável a Deus, não é? Porque como ele diz assim, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Amai a Deus, ele respondeu, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, não é? Igualmente, a esse seria como um satélite desse mandamento, como a Terra tem um satélite que influencia em tudo aqui na Terra, que é a Lua, né? Esse mandamento ele tem como um satélite, né? Que é amai a teu próximo daí como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Pois por quê? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não amar a teu próximo, a teu irmão, a quem você vê, não é? Então também ele diz, quem não ama seu irmão é assassino, não é? Assassino e não tem parte.
com Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, em Ezequiel, capítulo 18, 8, buscai altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá. Certamente morrerá por conta de todas estas malignidades. Será, pois, culpado de sua própria morte. Versículos e palavras como essa você jamais vai ver Edir Macedo, Silas Malafaia, aquele outro Valdemiro Santiago e tantos outros pastores milionários do Evangelho que enriqueceram pregando a palavra, não é? E você pode ver que nenhum dos apóstolos e nem o próprio Cristo ficou rico pregando o Evangelho. Certa vez um homem disse assim, Jesus, eu te seguirei para onde tu fores, eu vou contigo. E ele disse assim, tem certeza? Pois saibas que o Filho de Deus, eu, o Filho Jesus Cristo, o enviado, o Messias, eu não tenho um travesseiro para deitar minha cabeça. E o próprio Jesus, ele nasceu num estábulo, né, ali com as ovelhas, com as vacas que estavam ali, né, num coisinha onde um coxo, né, que era de botar comida para o gado, foi feito ali tipo uma macedora, uma caminha, onde foi colocado Jesus ali nas milhas, naqueles pastinhos que era o gado comer, né, fizeram uma caminha para ele ali. Olha o exemplo, até no nascimento do Filho de Deus, de tanto que Deus dá valor para toda essa riqueza que as pessoas, não é, escravizam seus irmãos, exploram, vivem como ricos, como únicos donos da terra, o sistema financeiro. E eu vou estar lendo para vocês, está trazendo para vocês agora qual é o destino que Deus tem na sua palavra para essas pessoas que se envolvem com a exploração do próximo, com a exploração da própria natureza da terra para produzir, para se enriquecer, explorar e acabar com a natureza, né? Acabar com a natureza para se enriquecer e viverem como os únicos donos da terra, não é? Enquanto os seus irmãos passam fome, né? Que necessidade tem disso, né? Veio um homem e disse para Jesus também, um jovem rico, né? Jesus, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo assim como está escrito na lei de Moisés, eu dou dízimo, eu faço tudo e eu creio em Deus e tal. E o que mais que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pegou e disse para ele, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres. Né? Depois vem e me segue. O jovem sumiu, nunca mais apareceu, nunca mais se falar nele na Bíblia. Não é? Porque ele era muito rico. Não é? E as pessoas hoje, a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Timóteo, nos últimos dias, que eu creio que estamos vivendo os últimos dias, como elas seriam. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler algumas características aqui. Ó. É importante para vocês saberem isto também, Timóteo, que os últimos dias vai ser muito difícil de ser cristão. Vai ser muito difícil de ser cristãos nos últimos dias. Olha aí, as pessoas estão falando em avivamento e coisa. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que vai ser muito difícil. Muito difícil. Que se ele não abreviasse tais dias, nenhum se salvaria. Não é? Então as pessoas têm falado muito em avivamento. Sabe? Quando Jesus diz assim que as pessoas vão estar com a corda no pescoço, vai ser muito difícil. Muito difícil de ser cristão nesses dias. E muitos, a palavra diz que muitos, até os eleitos, muitos serão enganados. Então eu creio que não vai haver avivamento, eu creio que não vai haver. Vai ficar ali aqueles que realmente sabem abrirem mão de tudo para ficar com Jesus. Porque a perseguição, as dificuldades vão ser muito... Hoje, tudo que está acontecendo, o povo já abandonou Jesus e já se agarrou num homem. Né? O Deus deles agora é o Bolsonaro vai salvar a alma deles, né? O Bolsonaro vai salvar a alma deles, né? Não foi capaz, olha só, eles estão entregando a vida deles, a alma deles, porque quando você deixa Jesus e você segue a um outro evangelho, a tua alma está sendo entregue a esse pregador do outro evangelho, você abandonou a sua doutrina, você abandonou o Filho de Deus, que morreu por você na cruz, para entregar a tua vida, depois da tua fé, num homem, né, que negou até a vacina, remédio para pessoas de todas as idades, para mães grávidas, para idosos velhinhos, para quem não perdeu um amigo, ou talvez até da sua própria família, para a Covid, e o homem ali com 1 trilhão e 200 bilhões, né, que ele tinha no bolso para
para investir, para cuidar do povo. Ele pegou isso e ele fez o quê? Eu tenho aqui, eu tenho os papéis aqui e eu perdi ali, né? Eu deixei aqui do lado, tinha deixado, né? 1 trilhão e 200 bilhões, ele deu para 6 banqueiros, mas eu já mostrei isso para vocês, né? Ele pegou e deu esse 1 trilhão e 200 bilhões, não é, para 6 banqueiros e negou ao povo, aqui ó, e negou o povo, 1 trilhão e 200 bilhões, as pessoas morrendo, ele negou o povo. As vacinas, depois quando ele quis comprar, ele quis fazer negócio, ele queria $1 por cada vacina, não é, como suborno, porque já não basta o cartão corporativo que ele tem, não basta o salário e a vida boa que o presidente tem e seus ministros têm, porque se tivesse algum ministro ali que fosse de Deus, denunciaria esse crime. Se tivesse alguém naquele governo, não é, denunciaria esse crime. E a palavra diz assim, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, viu, nos últimos dias, ó. Assim, e não está acontecendo, olha esse governo que está saindo aí, graças a Deus. O amor ao dinheiro desse homem é terrível, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E serão incapazes de se controlarem. Vê que um homem que já perdeu a eleição, ele não se controla, ele quer ficar lá. Antes de ser eleito da outra vez, ele disse que ele queria ficar só 4 anos, que ele era contra a reeleição. Vocês lembram? Eu lembro, não é? E ele disse que jamais, que era um crime fazer as pessoas, né, subir de 35 anos de trabalho para se aposentar para 65, quer dizer, para 40, não lembro agora se é 40 ou 45, né, de carteira assinada, né, ou 65 anos, né, para se aposentar e tendo que ter 40 anos de carteira assinada. Quem vai se aposentar a partir de agora? Eu creio que ninguém vai se aposentar, é muito difícil. Olhem só, seguindo, eles assim, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, completamente más. A pessoa tem que ser muito má para ver outras pessoas morrendo e ter o remédio, poder comprar o remédio não dá para elas, né? A pessoa morrendo ali, pessoas morrendo e a pessoa ainda debochando. Eu não sou coveiro, né? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Como é que pessoas assim, a igreja trocar o amor, o exemplo de Cristo que entregou seu sangue, a sua vida lá na cruz, não é? Para salvar as pessoas, que curava as pessoas, não é? Que libertava dos demônios, que ouvia elas nas suas dificuldades, que andava com elas, que posava na casa delas e comia da mesma comida que elas comiam. Ele estava sempre com os pobres. Poucas passagens na Bíblia você vê ele com os ricos, e sempre que ele teve com os ricos geralmente era para dar uma lição. Creio que a única vez assim que ele teve com o rico, que o rico se arrependeu, que é uma lição tremenda, foi com Zaqueu, né? Com Zaqueu, né, que era um ladrão, que era um homem rico, que cresceu e que prosperou roubando e explorando seus próprios irmãos, né? E Zaqueu se arrependeu verdadeiramente e disse, Senhor, tudo aquilo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus se alegrou e disse, Zaqueu, hoje entrou a salvação na sua casa. Né? Um dos poucos homens ricos que a gente vê na Bíblia que foram salvos foi Zaqueu, não é? Então você vê, serão duros de coração e nunca se submeterão aos outros. Você veja, houve uma eleição na democracia. A maior parte votou no outro, não nesse bandido que está aí, nem não quer sair, votou no outro. E eles não se submetem a isso, não, eles querem dar um golpe. Né? E golpe, você sabe que o primeiro golpista que existiu depois da criação chama-se Lúcifer. Quem apoia golpe, não é? Está servindo a Satanás e as pessoas não estão se dando conta. No livro de Ezequiel fala assim, ó. Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa, mas eu preciso mostrar. Não sei onde eu coloquei, meus irmãos. Porque eu gosto de... Ah, tá aqui, ó. Olha só. Nós vivemos sob um governo, entre aspas, né? Um governo que foi terrivelmente evangélico. Né? E ele elevou, quando o PT, que era um governo que eles dizem que era só ladrão, só tinha ladrão, né? O principal era o Lula, né? Tá. O juros estava a média de 2,5 quando a Dilma saiu. Eles elevaram para 6,69 o juro no Brasil. Aí você vê nos outros países, ó. O juro
Isso aqui cobrado é como uma corda no pescoço do trabalhador que vai sufocando as pessoas pobres, entendeu? É como um câncer no corpo da sociedade, eu juro, entendeu? Vai sufocando, eles vão drenando todo o dinheiro do povo. Não basta só nos impostos, que já são caríssimos. Eles vão drenando também, se você precisa de um dinheiro, os bancos vão tomando tudo, vão tirando sangue do pobre. Vão tirando sangue do pobre. E aí você vê aqui na África do Sul, olha só, o juro cobrado é 0,58, na Rússia 1,36. Né? Quando a Dilma saiu era 1,18, até o próprio Paulo Guedes fala naquela mensagem que ele debocha, né, e ri e faz escarnecimento de que no outro governo né, as empregadas domésticas podiam até viajar de avião, que isso é um absurdo, né? Só gente rica pode viajar de avião, né? Então, olha só, aí no país lá na Índia, que tem mais de 3 mil deuses, e um dos deuses da Índia é a vaca. Né? Um dos deuses dele é a vaca. Eles cobram 0,47 de juro do povo, quando o povo precisa contrair, pegar um empréstimo do banco. E o Brasil, que tem um país cristão, olha só como a igreja, não é? Como Silas Malafaia não denuncia isso aqui, como não denuncia isso aqui, e como ele não prega, a preocupação que ele tem é fazer negócio, entendeu? Porque se ele tivesse preocupado com a alma de Bolsonaro, se ele tivesse preocupado com a alma de Paulo Guedes, dos ministros do governo, que são pessoas e têm uma alma, não é? E eles não chegarão lá no céu e vão dizer assim, Deus, olha, eu sou o Bolsonaro, abre a porta que eu vou entrar no céu. Não vai ser assim. Não é? Não vai ser assim. Não vai, lá ninguém se gloria diante de Deus. Não, mas eu era ministro do governo do Bolsonaro, abre aí que eu vou entrar. Não. Depois daqui a palavra de Deus diz que tem 2 caminhos, é céu, céu, inferno, inferno. E a palavra de Deus já diz aqui também, Ezequiel, ó, no teu meio, no meio de ti, aceitam suborno. Isso falando no povo de Deus, está falando do povo de Israel, o povo de Deus, aceitam suborno para se derramar sangue, usura, juros tomaste, extorquindo, explorando teu próximo, com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Em Êxodo 22, 25 e 8, ele diz assim, de mim te esquecesse, porque como Deus diz assim, ó, mas tu acha que eu não estou vendo isso que vocês estão fazendo, seus governantes? Vocês acham que eu não estou vendo isso? Êxodo 22, 25, se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirás com ele como credor, que impõe juros altíssimos. O Brasil hoje é o país que cobra mais juros do mundo. E a palavra diz aqui em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 5. Nesta época, serei rápido, vou levar o meu castigo, testemunharei contra os rebeldes, adúlteros, mentirosos. Olha, eu acho que o homem mais mentiroso que eu já vi, assim, desses políticos, olha, que são mentirosos, mas como esse Bolsonaro, é impressionante. E os que roubam o salário de seus empregados, os que exploram as viúvas, os órfãos, os necessitados, os que privam o estrangeiro dos seus direitos, enfim, castigarei todos os que estão me desrespeitando. Olha a palavra de Deus, não, a palavra de Deus, eu não sei você, eu creio em Deus. E eu sei que eu vou ser julgado por essa palavra um dia, né? Olha só, Malaquias, de novo eu vou ler. Nesta época serei rápido, vou levar o meu castigo, testemunharei contra os rebeldes, adúlteros, mentirosos, os que roubam o salário dos empregados, dos trabalhadores, exploram, fazem de tudo lá em Brasília para pagar um saláriozinho bem pequenininho que não dá para as pessoas sobreviver, enquanto eles lucram. Os que exploram as viúvas e os órfãos. Olha, a palavra de Deus fala lá, né? A verdadeira religião é aquele que cuida do órfão, da viúva, né? Dos mais necessitados. Dos necessitados, os que privam o estrangeiro dos seus direitos, enfim, castigarei todos que não me respeitam. Quando você faz isso, autoridade, vocês políticos fazem isso, vocês estão fazendo contra o próprio Cristo, não é? Em Mateus 25, 40, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos, quando o governo explora os pequeninos, os pobres estão explorando o próprio Deus, e Deus é o criador da terra. O Deus é o criador dos próprios exploradores, e a alma deles só poderá ser salva. Eles só não irão para o inferno se Deus salvar eles, não é? E olha só,
meu Deus, em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim fizestes. E a palavra aqui, em Salmo 15, do 1 ao 5, a palavra é uma pergunta ali no Salmo 15, né? Quem, Senhor, habitará no teu reino? Quem habitará no teu santo monte? E o Senhor responde, não é? Quem não empresta seu dinheiro a juros, usurpando os seus irmãos, né? Silas Malafaia, esse homem perverso que abandonou a Cristo há muito tempo, se ele tivesse, Deus vai cobrar dele a alma do Paulo Guedes, Deus vai cobrar do Silas Malafaia, do aquele chapelão, do Valdomiro, Deus vai cobrar de todos esses, acho que são 16 igrejas, né, que fizeram um negócio para apoiar esse governo perverso, para não pagar os impostos devidos ao INSS, né, do salário dos pastores, né, que trabalham e que têm que ter a sua carteira assinada e pela lei tem que ser descontado o INSS e eles não pagam. E tá uma dívida lá de quase 1,5 bilhão de reais, mais ou menos. E foi feito um acerto para eles não pagar. E em troca eles têm que apoiar esses pastores dessas 16 maiores lideranças mais ricas do país. E em troca eles fizeram um acordo para apoiar esse governo. Enquanto você passa necessidade, enquanto o povo passa necessidade, as ovelhas não têm, às vezes não tem uma ficha de ônibus para ir no culto da igreja, vão a pé ou vão de bicicleta, não tem como comprar o alimento, o remédio, não tem para pagar a luz, os líderes da igreja negociando lá para não pagar imposto e com isso incentivando e apoiando que leis que tiram o direito, que diminui cada vez mais a renda do trabalhador, do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, eles apoiam que isso seja aprovado, não é? Matando os sonhos, matando a possibilidade das ovelhas terem uma vida melhor, dos seus filhos fazerem uma universidade. Você para pensar o que esse governo fez na área da saúde, na área da educação, qual universidade que criou, qual hospital que criou, sei lá, alguma coisa de nada. Né, foi feita uma pergunta para o Bolsonaro, tem na internet, você procura, né? E o entrevistador pergunta qual seria o legado, o que o teu governo, Bolsonaro, deixou para o povo, assim, que o povo vai lembrar. E o que tu fez, assim, que vai ficar para a história, né? Que o povo... Aí ele pensa assim, diz assim, eu acho que na ponta de uma taquara, uma bandeira do Brasil pendurada. Foi isso, pelo amor de Deus. O benefício que ele fez em 4 anos, desviando o dinheiro do povo, drenando para os cofres dos bilionários, foi uma bandeira pendurada, uma bandeira do Brasil pendurada na ponta de uma taquara, pelo amor de Deus. Um presidente, nada. Ele poderia ter dito, não, eu tirei o direito das pessoas se aposentar, não é? Eu rompi o teto de gastos mais de 5 vezes. O dinheiro eu distribuí para os meus amigos, porque para o povo, não é? Vocês sabem quanto tá a verba para cada criança no Brasil para merenda? 36 centavos por dia é a verba da educação para as crianças. Quando a palavra diz que a verdadeira religião é cuidar das crianças, dos idosos, não tem dinheiro agora, eu vou mostrar para vocês, não tem dinheiro para nada, olha só, olha aqui. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial, excepcionalizando para ajudar os pobres. As pessoas que estão passando necessidade, que são inadiáveis. E isso eles não querem. O mercado financeiro não quer. E eu vou ler para vocês agora, então, qual é o destino que Deus tem para o mercado financeiro e o conselho de Deus para a igreja. Eu vou ler nessa aqui que ela tem a linguagem mais simples, não é? Eu tenho a Bíblia de Estudos de Genebra e tenho a Bíblia na linguagem de hoje. Até as folhas de tanto eu manusear, tá se soltando as folhas da minha Bíblia, assim. De tanto... Mas que bom, né? Que bom. Olha só. Leiam aí. Vamos ler junto. O destino que Deus tem para o mercado financeiro e o sistema político do mundo.
no livro de Apocalipse, capítulo 18. E o conselho que Deus dá a esses 16 pastores e todos esses pastores que estão seguindo a esses 16 pastores, né? Dentre eles, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, o Edir Macedo e tantos outros negociantes, empresários da fé. Olha só o que Deus diz. Depois de tudo isso, não é? Na visão de João do apóstolo João na ilha de Pátimo, né? Ele diz assim: depois de tudo isso eu vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com o seu esplendor. Ele deu um poderoso brado, um grito muito forte. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou num esconderijo de demônios, numa toca de espíritos imundos e de toda espécie de aves e feras impuras, de detestáveis. Eu lembro uma vez, há muitos anos, irmãos, eu conheci um senhor que ele era andarilho, assim, ele catava latinhas, ele veio do Paraná, ele me contou a história, e ele morava ali em Porto Alegre, embaixo dos viadutos, aquele em frente à igreja de Nossa Senhora do... ali na frente na chegada em Porto Alegre, ali, não lembro como é que é o nome daquela, é uma igreja católica, de onde sai a procissão de Iemanjá, aquelas coisas, sabe? Ali naquele viaduto embaixo ele morava ali. E eu várias vezes fui em cultos ali, no meio dos ratos e dos lixos, assim, sabe? E a gente enxergava os ratos cruzando, assim. Aquele homem tinha uma sabedoria tão grande, tão grande. E ele me mostrou assim, porque em frente ao lado da igreja ali, aqueles lados ali, tem umas empresas, que eram empresas até dessa área das tintas, sabe? De pinturas. E os prédios, tudo... aquilo faliu, família, não sei, faliu, os donos morreram e eu acho que quem assumiu não levou adiante, e aquilo está abandonado, e a gente enxerga assim os vidros quebrados daqueles pavilhões enormes, e à tardinha tu enxerga os como que eu vou dizer assim, aquelas aves saindo de lá, como é, ela virou moradia de morcegos, sabe? E aqueles ratos que andam ali também vêm daqueles o rato se desloca, aquelas coisas assim embaixo daquele um lugar terrível assim, por mais que ele juntasse as coisas e tentasse manter limpo, igual é um lugar que, meu Deus do céu, só tu indo lá assim, e ele fazia um fogo assim e se juntava a outras pessoas, né? E ali ele pregava o evangelho, ele me convidou para ir um dia, eu fui, levei uma cesta básica para ele, e ali embaixo do viaduto ali e ele pregando o evangelho, e ele disse: vocês estão vendo esses prédios assim, ó? E ele leu essa palavra aqui, eram pessoas riquíssimas e faliu os negócios deles, e hoje aquilo ali virou virou o que está aqui, ó. Como é que você... caiu a grande Babilônia, ela se tornou num esconderijo de demônios, uma toca de espíritos imundos e de toda espécie de aves e feras impuras e detestáveis. E ele diz assim: meu irmão, vai ser assim como nesses pavilhões que tu vê nessa construção aí, ó, que saem os morcegos pelas janelas, pelos vidros quebrados, o mato tomando conta daqueles pavilhões, até nas paredes já tá brotando árvores, sabe? Tem umas árvores que nascem no cimento, assim, e em cima, no teto, você via aquelas árvorezinhas já crescidas, assim, aquilo abandonado, uma sensação terrível, triste de olhar aquilo. Assim vai ser esses negócios dessas pessoas bilionárias que tem pelo mundo inteiro. Porque o sistema financeiro, aqui quando ele fala em Grande Babilônia, está falando do sistema financeiro mundial. E quando ele fala assim, mais adiante, de toda espécie de aves, feras impuras e detestáveis, porque todas as nações beberam do vinho mortal, da tremenda imoralidade dela, os governantes da terra, os governantes aqui, quando fala em Babilônia, é sistema financeiro, quando fala em governantes, é os governos da terra que se prostram de joelho diante do sistema financeiro e vendem as riquezas que Deus dá àquela nação, vendem as riquezas que poderiam fazer com que aquele povo vivesse uma vida melhor, eles vendem por pouco mais de nada, fazem negócio com o sistema financeiro, que é como um câncer no planeta. Você pode ver que tem um país lá que você nem, de repente, descobre uma riqueza, como foi descoberto aqui no Brasil, que tem tantas, mas descobriram o pré-sal, eles vieram aqui e roubaram o pré-sal. Fizeram toda uma aripuca, prenderam um homem que jamais venderia, e que através do governo dele, Deus abençoou, que foi o Lula,
que ele jamais venderia o pré-sal, venderia o nosso petróleo. Como que um governo patriota que ama o seu povo, que ama a sua nação, Deus abençoa de dar a esse povo uma galinha de ovos de ouro, de dar um pré-sal, uma jazida assim, de petróleo que traria uma vida melhor para toda a nação, e eles pegam e vendem por pouco mais de nada, cobram a comissão deles, e os patriotas estão vendendo a nação, e o povo adorando esses patriotas, os vendilhões, os bandidos que estão entregando a nossa nação ao estrangeiro, não é? Imagina se lá quando Abraão abria um poço e dava água, se Abraão ia pegar aquele poço e ia dar para os filisteus. Né? Os filisteus vieram aqui, armaram toda uma coisa para que o presidente Lula não voltasse a ser presidente, colocaram um bandido, que eu acreditei nesse homem, votei nele, ele entregou a Eletrobras. Imagina o sistema de energia de uma nação, como é que tu vai entregar para o estrangeiro? Qualquer coisa que eu, como família, você trabalhador, você trabalha, você consegue botar um negócio teu, que te dá uma renda, tu vai pegar e vai dar de presente para os outros. Não, tu vai querer fazer aquilo crescer, aumentar, cada vez produzir um trabalho menor, de repente abrir uma filial daquilo e crescer. Não é? E gerar renda, e gerar emprego para os outros, e pagar um salário justo às pessoas, não explorar elas, porque quando você era explorado, você não deveria gostar de ser explorado. Então, quando você cresceu, você deve ser generoso, assim como Deus é com você, e pagar, mas o salário está 1.200, sim, mas eu tenho condições de pagar 2.400 para os meus funcionários, então eu vou pagar 2.400 e vai me dar um bom lucro ainda, porque eu não tenho que ficar preso a uma lei que os homens criaram para explorar o povo. Se eu posso distribuir renda, se eu posso pagar um salário menor ao meu funcionário, por que eu vou dizer, mas sim, o salário mínimo é esse, mas não tem lei que te impeça de pagar um pouco mais, de ser generoso e agradar o coração de Deus. Você consegue me entender? Então vamos seguir lendo aqui, ó. Porque todas as nações beberam o vinho mortal da tremenda imoralidade dela, os governantes da terra se prostituíram com ela, e negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua luxúria. Então ouvi outra voz chamando do céu e dizendo, sai dela, meu povo. Deus está dizendo aqui, não se envolva, meu povo, com esse tipo de negócio. Não se envolva, a igreja, com esse tipo de negócio. Eu vou ver se faço outras mensagens mais curtinhas, para vocês, em relação a essas coisas assim. Para a igreja, pode ser que acorde, a igreja que está apoiando todo isso, golpe, essas coisas, isso é coisa do diabo. A igreja não pode. Deus diz que é para nós ter paz com todos. E se Deus não quisesse que Lula fosse presidente, para Deus é tão simples: Lula não vai ser presidente de Deus. Se Deus quisesse que fosse Bolsonaro, ou que se fosse o ET, que fosse o ET de Varginha, presidente, Deus colocaria o ET de Varginha lá. Não é? Agora coloca um homem que começa, mas vamos jogar uns contra os outros, vamos dizer que esse é comunista, esse é isso, esse é aquilo, esse é ladrão, e a igreja começa a bater cabeça uns com os outros e se ofender. Jesus não está nisso, meu irmão. Jesus não está nisso. Jesus quer mais é que realmente, quando Deus criou as coisas, como era a igreja no início, a igreja, todos repartiam uns com os outros, ninguém era mais rico que ninguém. Assim. Até tinha aqueles que tinham mais, eles vendiam um pouco do que tinha e vinham dividir com o que tinha menos. Isso que vocês chamam de comunismo, isso é a coisa que é mais parecida com aquilo que agrada a Deus do que esse capitalismo selvagem que tira tudo do pobre e acumula nos cofres dos bilionários. E é isso que você não quer, tanto assim a tua ganância, no teu coração está cumprido aquilo que eu acabei de ler aqui no livro de 2 Timóteo, né? Como está teu coração, meu amigo? Como está teu coração? Está desse jeito? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, é assim. Você não quer que o pobre tenha, o sistema financeiro não quer que o pobre possa comer, que as pessoas possam ter um lar. O sistema financeiro não quer isso. Você vai apoiar o quê? Você vai apoiar o diabo ou a Deus? Você vai deixar o teu coração ser incapaz de se controlar, ser orgulhoso, zombar de Deus, ser desobediente às leis de Deus. Quando que Deus te ensinou a ser ganancioso? Gananciosos são esses aqui. Ou deveriam ser só esses que abandonaram a Deus, ou seja, que nunca creram em Deus, que nunca amaram a Deus.
Né? Como a palavra disse, se chegar um pobre na tua igreja e tu disser para ele assim, ó, te senta ali naquele canto e chega um rico com roupas finas, anéis de ouro nos dedos, você dizer, não, senta, esse é rico, senta aqui na minha frente. Você já não vai estar fazendo acepção entre as pessoas. Você acha que Deus vai julgar as pessoas pela conta bancária que elas têm? Que isso vai favorecer a elas? Não, talvez isso até ajude elas a irem mais rápido para o inferno. Porque sendo tão ricos, como ele disse aquele homem, que naquela parábola que Jesus disse, disse um homem, eu vou fazer silos e vou plantar mais e vou juntar e vou ficar muito rico, né? E depois nem vou precisar mais trabalhar, nem meus filhos, é tão rico que eu vou ser, não é? E vou viver regaladamente, numa boa, né? Explorando os outros, e vou juntar bastante riqueza. E aí veio aquela voz e disse para ele assim, ó homem insensato, louco, essa noite me pedirão a tua alma. E o que tu tens juntado, para quem será? Para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. O que Deus está querendo dizer com isso? Não é? E aí, seguindo então aquela voz assim, então ouvi outra voz chamando do céu, saiam dela, povo meu, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela, porque os pecados da Babilônia, do sistema financeiro, se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la. Pelos seus crimes, façam com ela como ela fez com vocês. Oh, meu Deus do céu. Depois ali a partir do versículo 11 diz assim, os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa da grande Babilônia, do sistema financeiro, das cidades, onde tem aqueles portos onde os navios atracam, não é, e carregam e descarregam as riquezas do mundo, que está na mão dos bilionários, dos milionários, dos donos do mundo, não é? E o povo pobre está ali descarregando, operando aquelas máquinas, plantando aquele produto ou extraindo ele da terra. O pobre, o que realmente trabalha, recebe pouquinho, não é? E o lucro fica com aquele que fica só ali atrás da escrivaninha ali, não é? Que não se esforça para nada, ou que já recebeu da mãe e do pai, aquele sistema explorador do povo, não é, que escraviza o pobre, que procura dar o menor salário possível ao trabalhador, mas que ele lucra bilhões e bilhões e vive, não é, para que tanto? Por que não distribui melhor a renda e a riqueza de uma nação? Quem pode ser contra isso só pode ser servo do diabo, não é? Então os comerciantes da terra, diz Deus, chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não restou ninguém para comprar a sua mercadoria. Olha a falência desse sistema. Ninguém compra o seu ouro, a sua prata, as pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, seda de púrpura e escarlata, toda espécie de madeiras, olha aqui na nossa Amazônia, perfumada, para tantas coisas que é usada a madeira, artigos de marfim, muitas esculturas de madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, perfumes, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, oliva, farinha fina, trigo, ovelhas, o gado, né? A gente vê aqui o comércio que é comercializado pelo mundo inteiro, cavalos e carruagens, né? Aqui em cavalos e carruagens eu vejo assim sistema bélico, porque no exército naquela época, né, os exércitos hoje nós temos as carruagens que são os blindados, essas coisas, aviões, até naquela época não tinha. Os exércitos mais poderosos eles tinham mais cavalos, tinham mais carruagens, né? Aqui o sistema mundial, né, de armas, eu creio que está representado aqui quando fala em cavalos e carruagens, e também o sistema de automóveis é outro comércio que gira no mundo inteiro, e os carros são transportados pelos navios. Até almas humanas são vendidas. A escravidão humana existe ainda hoje. Ele diz todas as coisas extravagantes de que vocês gostavam, tudo já se acabaram. Choravam eles, todo o luxo elegante e o esplendor que vocês apreciavam. Nunca mais a minha garganta será seu outra vez. Foram-se para sempre. É a promessa de Deus. Vai ter um fim esse comércio. Essas pessoas serão lançadas no inferno, meus irmãos. Isso é muito triste. E a igreja, os líderes da igreja deveriam estar pregando para eles. Bolsonaro
Paulo Guedes, parem de roubar o povo, vocês vão ir para o inferno. Façam políticas que dividam as riquezas com o povo e não simplesmente concentre elas. Todos os capitães dos navios e dos barcos, comerciantes e as tripulações que ganhavam a vida no mar ficarão à distância, chorando enquanto contemplam a fumaça subir, dizendo: onde o mundo inteiro se existe outra cidade como esta, outro sistema como esse da Babilônia, não é? E na sua tristeza eles lançarão pó na cabeça e lamentar-se-ão, dirão: ai, ai, daquela grande cidade, daquele grande sistema, graças à sua riqueza, todos os que tinham navios prosperaram e agora em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Mas vocês do céu alegrem-se na condenação dela, e vocês, ó filhos de Deus, profetas e apóstolos, celebrem, porque finalmente Deus a julgou e condenou pelo que ela fez ao povo. Meus irmãos, não se deixem levar por esses pastores milionários que estão vendendo a alma, o sangue de vocês, que estão vendendo o trabalho, o esforço diário de vocês, para que vocês sejam cada vez mais explorados, para que seja juntada, para que eles recebam vantagens e o dinheiro se concentre, as riquezas da nação se concentrem na mão de meia dúzia. Grande pecado esses pastores têm feito. Esses são mais pecadores ainda que Paulo Guedes e que Bolsonaro e que todo esse governo e todos esses governos que têm vindo, não é? Que a gente tem visto assim, pouco. Eu acho que o único governo que se importou mais com os pobres, eu tenho 53 anos, que eu vi foi o Lula, a quem eles chamam de ladrão. Eu entrego essa palavra a vocês. Enquanto eles encobrem os verdadeiros ladrões, os juízes que fizeram um trabalho fraudulento para eliminar, né, a possibilidade de um homem que queria cuidar do povo. Mas Deus, né, de voltar à presidência, mas Deus permitiu toda essa volta. Permitiu que eles pecassem nos pecados desses homens, desse governo que está saindo. É tanta maldade, é tanta maldade. E Deus vai trazer juízo, pode ter certeza, e Deus vai trazer à luz toda essa podridão, todas essas mentiras. São 400 bilhões até agora, o Lula nem entrou, e já apareceu 400 bilhões. Quando o Lula saiu, ele deixou 350 bilhões de reserva nos cofres. Esse governo deu 1 trilhão e 200 bilhões para 6 bancos, Itaú, Bradesco e Santander, e mais 3 ali. É tudo amigo do Guedes, que o Guedes é banqueiro, não é? E ainda tem um rombo de 400 bi. Não é? Para quanto vai esse rombo? Aonde está esse dinheiro, eu pergunto. Você que perguntava e chamava tanto Lula de ladrão, você não se pergunta também onde é que está todo esse dinheiro? Onde é que foi Bolsonaro esse dinheiro? Porque para o povo não veio. Nem vacina ele deu ao povo. Bom dia a vocês, que Deus abençoe. Eu vou estar trazendo palavras menores acerca disso para estar esclarecendo as pessoas, porque isso você não vê nas igrejas. Você não vê esses pastores milionários pregando sobre isso. Você não vê. Porque eles estão envolvidos até o pescoço na podridão lá de Brasília.